lá em 1946, por aí. Depois de ter terminado o primário, que naquela época era quinto, e depois o Colégio dos Maristas, aí meu pai, então, arrumou para mim começar a minha vida trabalhando. E aí eu vim trabalhar no Progresso, que era onde é atualmente a Corsan. Era uma casa antiga, de madeira, no tempo que ainda se trabalhava com uma máquina que ficou em exposição esses tempos aí, uma máquina completamente antiga, né? E ali eu aprendi a ser tipógrafo. Nunca tinha visto falar em componidor, nem em composição. E esses dois senhores, que eram muito legais, me ensinavam e assim me adotaram, bem dizer assim, como bem dizer filho deles, porque tudo que eu precisei deles, eles me davam o apoio. E então o Progresso me alavancou para a profissão de tipógrafo, que o seu Hugo Guele, que era dono da livraria Guele, falou com meus pais, aí me convidou para ir trabalhar com eles, para dizer que aí ele disse, agora ele vai ser tipógrafo de verdade, porque antes eu só compunha, né? O seu José Sommer, eu sei que era o gerente, o Hilo Teixeira, se não me engano, que era um dos proprietários do jornal, sei que era Teixeira. Até onde é que eles moravam, me lembro até hoje, mas o nome certo, mas acho que é esse mesmo. Como era trabalhar no jornal? Olha, para mim, naquela época, como guri, era um paraíso, porque era uma novidade, e mesmo que a gente se sentia importante por trabalhar no jornal da cidade, né? Que é quer dizer, imagina, por exemplo, eu era bem adolescente ainda, de 12 para 13 anos, por aí, então se sentia o dono do mundo, né? E mesmo pela formação que eu recebi ali com aquelas pessoas que trabalhavam, foi uma formação assim que, vamos dizer, foram meus professores, os primeiros professores depois do colégio, que me ensinaram a viver. Até hoje eu relembro como as pessoas privilegiadas por ter um começo assim. Porque se eu vou comparar, por exemplo, a minha vida de guri, como a gente diz o gaúcho, com a que eu vejo atualmente, a diferença é muito grande. Porque ali a gente já ensinavam para a gente o bom sentido da vida. Quer dizer, primeiro ter os deveres, as obrigações, para depois pensar em direitos. E isso é muito importante até hoje. E as pessoas deviam de botar mais atenção no sentido das coisas. Mas em 55 eu fui servir. Naquela época era obrigatório o serviço militar, eu servi na base aérea de Gravataí. E ali eles mexeram com o meu sangue, porque minha família toda era brigadiana. Ali eu botei uma farda e voltei a ser brigadiano. Ali vim a ser brigadiano também, porque mexeu com as raízes, porque eu saí, dei baixa, como se diz, e vim trabalhar na livraria Lutz aí, porque aí eu já estava gente, eu só sabia imprimir, né? Eu vim trabalhar como impressor na livraria Lutz e como tipógrafo também. Mas depois aí abriu-se as portas da brigada para mim, e aí o sangue puxou, e aí eu passei o resto da minha vida na brigada. Eu acho que nesse meio tempo foi quando começou o crescimento da cidade, porque eu peguei, por exemplo, Montenegro no tempo que tinha o transporte de gado, se não me engano, era aqui pela Capitão Cruz, que tinha trilhos, eu sei que tinha trilhos até o antigo Renner. Onde depois veio a ser o quartel da brigada, lá que foi demolido, que a gente chamava de Pombal, era um antigo engenho, onde a brigada se aquartelou. E um pouquinho antes tinha um mangueirão, onde se encostava o trem para carregar os animais para o Renner. E, por exemplo, as ruas atualmente, a gente olha assim, e a gente lembra do passado, que, por exemplo, auto não existia. Eu acho que, não me lembro bem a idade que eu tinha, quando a gente contava, até tinha 3 autos em Montenegro. Aqui um era do juiz de direito, um era do comandante da brigada, e o outro era do prefeito, se não me engano. Sei que era
Aí depois começou a aparecer mais. Aí tinha até esse é muito conhecido em Montenegro, que é o seu Kokenborger, que ele morava ali na esquina do Colégio das Irmãs ali, com a São João. E então ele tinha um Ford, a gente chamava Ford de bigode. Pra você não me engano, era ano 29 aquilo. E até aquilo era uma relíquia que existia em Montenegro. E eu acompanhei, por exemplo, o ginásio São José ali, que hoje é o Instituto São José. Era só o prédio da frente, que era o Colégio das Irmãs, como se chamava. E o 14 de julho, que é o atual Delfim Dias Ferraz, não modificou quase nada a estrutura. Mas ali era o 14 de julho, que era o principal colégio de Montenegro. O rádio, naquela época, era pouco também. Mas, de verdade, a função de mídia naquela época era o jornal e o rádio. E, de verdade, era o que mais chamava a atenção da gente. Quer dizer, vamos dizer assim, a importância da época era muito maior que hoje, que difundiu bastante, né?